Bem, se você quer crescer, quer passar de MEI para ME, 81 para 360 anuais, então é uma das alternativas, é o poder da comunidade. Semana passada eu tive a oportunidade de reconhecer isso. Então a gente está um grupo de vários participantes, todos eles muito dedicados, mas eu percebo o seguinte, alguns de uma maneira assim, já estava mais elaborada a proposta. À medida que eles iam falando o que eles iam vender, eu já podia imaginar o potencial de venda em função da transformação que eles tinham bem claro na cabeça deles, e que eu percebi que o cliente ia entender a mensagem, o que eles iam entregar. Tem muita gente que tem uma vontade, vamos chamar essa vontade de antes, e depois você vai lá e entrega aquilo que ele quer, tá? Essa vontade, ela é reconhecida e ela é entregue, tá? Então, para muitos tinha já um destino bem claro, uma transformação a ser entregue, uma necessidade a ser satisfeita, e isso, com um pouquinho de reflexão, o produto ele tomou uma versão um pouco mais elaborada. Outros, eu percebi que estava com dificuldade ainda, tá? Que não sabia exatamente o que queria. Pois bem, mas na hora que eles escutaram os colegas falando, então eles foram entendendo coisas que, por exemplo, às vezes eu não consigo explicar, tá? Mas eles foram entendendo mais ou menos assim, tá, então agora eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu sei o que ele tem que pensar. Só que quando ele pensa desse jeito, ele tem lá na frente, porque ele está juntando um conhecimento, tá? Vamos chamar até um conhecimento meio que teórico, da experiência que eu tenho, com a experiência de uma mão lavar a outra, de várias pessoas estão ali procurando se aprimorar e de alguma forma querendo vender mais. E querendo vender mais significa identificar com melhor competência o cliente a quem eles querem servir, tá? Então foi uma experiência fantástica. E depois vocês podem até observar aqui no meu Instagram, tá? Alguns retornos, né, de pessoas que eles já avançaram bastante, inclusive manifestando esse seu direcionamento em relação ao cliente na hora de produzir conteúdo, no caso conteúdos digitais mais assertivos, mais direcionado ao destino, ao cliente, tá? Então foi muito positivo os exemplos de carrossel, exemplo de vídeo utilizando gatilhos mentais de escassez, de evento, tá? Então foi muito interessante, e eu gostaria de ter compartilhado isso aí. Na verdade, a ideia é o seguinte, a mensagem de hoje se você tem interesse de crescer, uma das alternativas é estar do lado de pessoas que querem crescer também, e que estejam com esse espírito de humildade, de aprendizado, do mesmo tamanho que você. A gente pode chamar isso de comunidade. As comunidades, elas têm uma força muito grande. Aquela pessoa que passa pela mesma situação que eu passo e que eu ensino para ela e ela ensina para mim. E eu estou aqui para perceber isso e para dizer para você que isso funciona. Essa é a dica do dia. Me acompanha para mais dicas.